Graça e paz, irmãos, tudo bem? Vamos finalizar o nosso estudo das sete igrejas, hoje com a carta à igreja em Laodiceia. Caso você não seja inscrito no canal, eu peço por favor que se inscreva, que deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos dar início à leitura da carta, que diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, o que significa a pessoa ser morna na fé? É aquela pessoa que está dividida entre Deus e o mundo. E essa pessoa está dividida porque ela está apegada às paixões do mundo, às paixões, às cobiças, que são desejos, aos prazeres. Por isso, ao mesmo tempo que a pessoa quer Deus, essa pessoa também quer o mundo. Por isso, ela sempre está arrumando desculpas e pretextos, dizendo que a carne é fraca, dizendo que Deus não se importa com o que fazemos porque nós somos salvos por fé e não por obras, não entendendo o que Paulo quis dizer com isso. Porque quando Paulo diz que nós somos salvos por fé e não por obras, ele não está anulando as obras, mas sim ele está dizendo que não somos salvos pelas obras da lei. O que seriam essas obras da lei? Seriam os sacrifícios de animais, guardar as festas no modelo da antiga aliança, entre outras coisas, rituais e sacrifícios que tinham na antiga aliança. Essas coisas nós não temos que fazer mais, essas coisas não podem mais nos justificar. Antes do Senhor Jesus vir, aquele que fazia essas coisas por elas viveria. Foi assim que disse Moisés, a mensagem que Deus transmitiu através dele. Ou seja, as obras da lei, ela dava vida a quem a praticasse. Mas isso antes do Senhor Jesus vir, porque as obras da lei, elas eram um tutor, um aio que era para nos conduzir a Cristo. Agora que Cristo veio, nós não temos mais que andar pelo aio, mas sim devemos andar pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, guardando a sua palavra e fiel aos seus mandamentos. Porque como eu posso dizer que tenho fé em Deus se eu não obedecer a sua palavra? Que fé é essa, aonde eu digo que creio no Senhor e não obedeço os seus mandamentos? Então, irmãos, a obediência aos mandamentos, elas evidenciam não somente a nossa fé em Deus, mas também o nosso amor e o nosso novo nascimento. Porque o apóstolo Paulo ele diz que nós devemos andar
pela fé que atua pelo amor, na obediência aos mandamentos de Deus. Essa explicação de Paulo não está em apenas um texto, mas está numa junção de textos onde ele fala da circuncisão. Porque em nenhuma parte ele diz a circuncisão não é coisa alguma, mas sim o ser nova criatura. Em outro texto ele diz a circuncisão e a incircuncisão não é coisa alguma, mas a fé que atua pelo amor. Em outra parte, ele vai dizer que nem a circuncisão nem a incircuncisão são coisa alguma, mas o guardar os mandamentos de Deus. Então, ser uma nova criatura é ter uma fé que atua pelo amor, guardando os mandamentos do Senhor. E eu só guardo seus mandamentos, a sua palavra, quando eu a obedeço. Então, uma pessoa morna, ela está dividida entre Deus e o mundo. Ela quer Deus, mas ela também quer as paixões do mundo. E a essas paixões essa pessoa está apegada. E é por isso que mesmo indo à igreja, buscando ao Senhor, esta pessoa vive em fornicação, em mentira, em cobiça, em ganância, em enganações, dá falso testemunho, pratica várias coisas que são erradas e condenadas pela palavra de Deus. Então o morno, ele anda dessa forma. Continuando, a palavra diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja, ela era apegada às suas riquezas, aos seus bens, aos seus tesouros. Logo se vê pela fala dela: estou rico e abastado, e não tenho necessidade alguma. Então, era uma igreja que, para o mundo, era rica e abençoada. Mas, como seu coração estava apegado aos seus bens, como eles estavam entesourando para o mundo e não para Deus, então o Senhor Jesus ele disse: nem sabes tu que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Nas cartas às 7 igrejas, nós podemos ver um contraste entre a igreja de Laodiceia e a igreja de Esmirna. Porque a igreja de Esmirna é uma igreja que ela está irrepreensível perante o Senhor. E essa igreja, o Senhor Jesus ele diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Veja, uma igreja que estava atribulada e pobre, porém diante do Senhor Jesus, eles eram ricos, porque o seu tesouro estava no céu, pelo valor da sua fé que era confirmado diante de Deus. Já a igreja de Laodiceia, aos olhos do mundo, era rica, mas perante o Senhor Jesus, eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cego e nu. E a igreja de Laodiceia, ela está completamente reprovada diante do Senhor. Não é à toa que no começo o Senhor diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca, por causa das ações deles,
por causa das obras deles. Como eu venho dizendo em outros vídeos, a idolatria não é apenas o culto a imagens de escultura, ter imagens de escultura em casa. Isso também é idolatria e você deve se libertar disso. Você deve arrancar essas coisas da sua casa e parar com essas práticas. Mas também a idolatria é a avareza. E a avareza é a cobiça e a ganância. Ou seja, a pessoa ela tem um desejo ardente de enriquecer, de prosperar, de crescer. E esse desejo se apega ao coração da pessoa de tal maneira que ela não vê que ela está entesourando somente para o mundo, mas diante de Deus ela está ficando pobre, ela está ficando miserável, porque as suas obras, as suas atitudes, a sua conduta começa a ser errada diante de Deus. Como o Senhor Jesus disse, não podeis servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. Então, irmãos, como eu disse em outro estudo, o problema não é ser rico. O problema é o seu coração estar apegado às riquezas, apegado de tal maneira que as suas obras, as suas atitudes se tornam impuras e condenáveis diante de Deus. Veja o que o Senhor diz mais a esta igreja. Ele fala: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da sua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, irmãos, vejam só. O Senhor ele vai dizer: compre de mim ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças. Ele estava falando para que essa igreja parasse de entesourar para o mundo e começasse a acumular tesouros no céu. E como que a pessoa vai acumular tesouros no céu? Veja o que a palavra vai nos dizer. 1 Pedro, capítulo 6, aliás, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, perdão. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Acumular tesouro no céu é ter confirmado o valor da nossa fé, suportando as lutas e as provações e sendo fiel à palavra do Senhor, na sua prática e obediência. Quando suportamos as lutas e as provações, o valor da nossa fé, ele é aprovado, ele é confirmado diante de Deus. E ele é muito maior do que o ouro perecível,
O ouro perecível não é o ouro que compramos de Jesus. O ouro perecível são as riquezas deste mundo. Por isso que o Senhor Jesus ele disse: de nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Está escrito em Marcos 8, a partir do versículo 34. Porque o que dará o homem em troca da sua alma? Agora, o propósito da fé é a salvação da nossa alma. Então, quando confirmamos o valor da nossa fé, o valor da nossa fé nos proporciona este propósito, a salvação da alma em Cristo Jesus. Quando nós suportamos as lutas, perseveramos nas provações e somos fiéis praticantes da palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos manda fazer, nós fazemos, e aquilo que Ele condena, nós rejeitamos. Então, essa é a confirmação da nossa fé. Isso é entesourar para Deus. Então, quando nós compramos o ouro do Senhor Jesus Cristo, através da nossa fé e obediência à palavra de Deus, nós estamos acumulando tesouro no céu e não na terra, pela aprovação da fé, a qual confirma o valor da nossa fé, que é muito maior que o ouro perecível. O Senhor também diz: vestiduras brancas para te vestires, a fim de cobrires a tua nudez e que não seja manifestada a tua vergonha. O que seriam essas vestiduras brancas? Vamos ver Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Se você continuar lendo Apocalipse 19, você vai ver que esse mesmo povo vestido de linho finíssimo, resplandecente e puro, esse linho finíssimo, resplandecente e puro, são vestiduras brancas. E essa vestimenta são os atos de justiça dos santos, ou seja, a prática da justiça, as nossas atitudes, as nossas obras. Então, irmãos, a prática da palavra de Deus, a fidelidade a ela, a obediência, quando nós negamos a nós mesmos e crucificamos a nossa carne, matando seus desejos e paixões, rejeitando o pecado e fazendo aquilo que é reto, justo e fiel diante de Deus, nos proporciona vestes brancas, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Você quer ser recebido com um linho finíssimo pelo Senhor? Então, tenha atos de justiça. Pratique a palavra de Deus e seja fiel a ela, ainda que pareça prejudicial a você. Porque tem pessoas que elas só pensam em ser fiéis à palavra se elas forem ser beneficiadas através daquela fidelidade. Mas se aos olhos dela ela vai tomar algum prejuízo, se aos olhos dela ela vai passar alguma dificuldade, a pessoa
ela deixa essa fidelidade de lado. Então, irmãos, você tem que esperar o bem que vem de Deus. Você tem que saber que a fidelidade à palavra vai te trazer uma recompensa, um galardão no céu e não na terra. O pecado, ele é a vergonha. Quando nós praticamos a justiça e andamos na fidelidade, fazendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, rejeitando o pecado em nossa vida, lutando contra a nossa carne, então nós nos vestimos de vestiduras brancas e cobrimos a nossa vergonha. Porque o Senhor Jesus, ele pagou o preço na cruz. Ele pagou o preço na cruz pela nossa salvação. Mas nós precisamos rejeitar o pecado e praticar a justiça para que estejamos vestidos com vestes brancas, para sermos recebidos pelo Senhor no grande dia. E por último ele vai dizer: colírio para ungires os olhos, para que vejas. Porque essa igreja foi chamada de cega. Ungir, ou a unção, ela tem a representação do Espírito Santo. Então eu entendo que esse colírio é o Espírito Santo que desce sobre nós quando nós temos um novo nascimento em Cristo. Quando de coração, todo o coração, decidimos servir a Ele e passamos a praticar essa justiça através do Espírito Santo para que o fruto do Espírito esteja em nós. Veja o que vai dizer 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 11. Vai dizer assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Virtude é uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ações, ou seja, uma vida pura diante de Deus, pura no pensamento, no sentimento e nas atitudes. E para vivermos desse modo, temos que lutar contra a carne para andar segundo o Espírito. Continuando diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, todo o vosso empenho em fazer a vontade de Deus, reunindo todo empenho, todo interesse, todo fervor e cuidado em fazer aquilo que é a vontade de Deus. Nós devemos associar com a vossa fé a virtude. Lembra uma vida virtuosa, pura diante de Deus, de pensamento, sentimento e ações.
com a virtude, o conhecimento, seja o entendimento da palavra do Senhor, para colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos com Ele. Com o conhecimento, o domínio próprio, ou seja, dominar a nós mesmos, dominar nossas paixões, nossos desejos, nossos impulsos e não sermos dominados por eles. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade, ou seja, a reverência, a fidelidade a Deus, perdão, uma conduta piedosa e misericordiosa diante dos nossos irmãos, diante do nosso próximo. Com a piedade, a fraternidade, o amor de irmãos em Cristo, na fé. Com a fraternidade, o amor ágape, o amor fraterno, a boa vontade de uns para com os outros. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejam nem inativos. Inativos seria inútil. Nem infrutuosos, ou seja, infrutíferos, sem fruto, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a prática destas coisas são ter os frutos do Espírito em nossa vida. Quando nós recebemos o Espírito Santo e através do Espírito buscamos produzir esses frutos aos quais foram lidos, então nós estamos ungindo os nossos olhos para que possamos ver. Esse está sendo o colírio. E veja o porquê. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, ou seja, aqueles que não praticam essas coisas, é cego. Lembra do que o Senhor disse à igreja de Laodiceia? Miserável, pobre, cego. Então, aquele que não pratica essas coisas é cego. Aquele que não tem o fruto do Espírito em sua vida. Por que que ele não tem o fruto do Espírito? Porque ele não tem o Espírito do Senhor em si. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Ou seja, quando nós buscamos o fruto do Espírito em nossa vida, quando nós damos ouvidos à voz do Espírito Santo para praticar estas coisas e confirmar o nosso chamado, a nossa vocação e a nossa eleição, nós não tropeçamos em tempo algum. Ou seja, nós estamos com os olhos abertos para ver, para rejeitar o pecado e andar na vontade de Deus, para rejeitar a vontade da carne e andar segundo a vontade do Espírito. Então, irmãos,
Se não temos o fruto do Espírito em nós, estamos endurecendo nosso coração para a voz do Espírito Santo. E quando endurecemos o nosso coração para a voz do Espírito Santo, nos fazemos cegos e tropeçamos em várias coisas, em vários pecados e imundícias, coisas que desagradam nosso Senhor. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se praticarmos estas coisas, se comprarmos do Senhor o colírio para vermos, vestes para que não estejamos nu, e ouro para sermos ricos diante do Senhor e não do mundo. Então, entesoure para o céu, tendo confirmado o valor da vossa fé, suportando lutas, provações, perseguições e praticando a palavra de Deus com toda a fidelidade. Compre dele vestes brancas, com atos de justiça, de reverência e de temor, praticando a sua palavra em todo o tempo. E unja os seus olhos pelo Espírito Santo que é derramado em nós, tendo o fruto do Espírito em nossa vida, confirmando o nosso chamado, nossa vocação e a nossa eleição diante de Deus, para não tropeçarmos no pecado em momento algum. Continuando diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, se você abrir o seu coração com um arrependimento sincero, hoje o Senhor entra em sua vida e muda a sua história. E ele diz, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meditem nesse estudo, irmãos, para que Deus possa abrir cada vez mais os vossos olhos, para que possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento, sendo fiéis e praticantes da palavra de Deus, todos nós. Que Deus abençoe a todos. Caso você não seja inscrito no canal, por favor inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe os vídeos e também deixe o seu comentário. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.